Paz seja convosco. Amém. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Espero que você tenha retornado. Que Deus ele possa ter te convencido. As coisas elas passam muito rápido. Nessa sexta-feira nós vamos falar novamente à noite. A loja de flores do Felipe Corraiani foi assaltada. Naquele momento o ladrão colocou um revólver na cara do Felipe. Poderia ter sido o fim. As pessoas elas acham que as coisas elas... É o que eu estava falando com o Sebastião lá fora. Parece que a gente vai viver eternamente. As mulheres comprando os cremes de rugas e não sei o que e tal. E as rugas elas vão continuar vindo. As pessoas elas fazem todo, mas continuam envelhecendo. Você pode até mudar o exterior. O exterior pode ser jovial. Mas o interior ele mostra algo diferente. É nessa hora que as pessoas elas sofrem, padecem, ficam enfermas. Oh, mas está tão bonita a pessoa por fora, está magra, está bonita, está com o estômago definido, cabelo tal. Morreu. Não fez diferença nenhuma. É aquele carro que não tem um podre na lataria, mas o motor está acabando. A suspensão está batendo. E a pessoa ela quer essa vida. Nós não fomos criados para um mundo de doenças e desastres naturais. Um mundo em que tudo fica decadente, morre, incluindo nós mesmos. Este mundo, como agora o experimentamos, não é a casa de que temos saudades. Uma volta verdadeira e final ao lar significa uma mudança radical, não apenas na natureza humana, mas no próprio tecido do mundo material. Como que eu sei que eu tenho saudade por alguma coisa? Como é que você sabe, pastor Paulo? Que a saudade que nós temos é uma saudade diferente. Porque todo ser humano tem no seu coração uma coisa que chama-se senso divino. Nós sabemos que existe um Deus. O nosso interior diz isso. O budista sabe disso. O hinduísta sabe disso. O islamista, o muçulmano, o coreano, quem quer que seja, qualquer religião, todo ser humano sabe que tem um ser superior. Alguém que é superior. E porque nós sabemos que há algo... Caiu um negócio no chão aí, ó. Porque nós sabemos que tem algo a mais, nós queremos viver a nossa vida intensamente. Na década de 80 tinha um filme chamado assim, Curtindo a Vida Adoidado. Pessoas fazendo todo tipo de coisas. Há muitos filmes que saem. O que você faria se você tivesse uma notícia que você só tem mais um mês de vida? E aí a pessoa, em vez dela buscar o Senhor, ela vai buscar fazer aquilo que ela poderia ter feito. Eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero conhecer, eu quero agir de uma maneira até insana porque eu vou morrer. Apesar de nós termos um senso divino, nós não andamos como se estivéssemos buscando a Deus. Como que nós podemos mudar? Como que isso pode ser alcançado? Nos tempos do ministério de Jesus, muitas pessoas em Israel haviam se dado conta de que, apesar do regresso da Babilônia na nação, ela continuava exilada. Conforme eu disse para vocês, primeiramente pela Grécia, depois Pérsia, Grécia, Roma. E aí as pessoas começaram a ser opressas por elas mesmas. Abacuque tem esse discurso. Ele fala assim, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? As pessoas elas estão dentro da sua casa e estão roubando uns às outras. Então nós temos esse contexto no nosso coração. A injustiça, a opressão, as perdas, as aflições ainda dominavam a vida da nação, mesmo estando na terra prometida.
porque nós somos maus. A injustiça e a opressão, as perdas e aflições ainda dominavam a vida da nação. A volta para casa final não havia acontecido. Então a pessoa, agora eu vou mudar. Passei no concurso, casei, comprei um bem. Aquilo passa. Tinha uma propaganda que falava de dor de cabeça. Tomou Doril, a dor sumiu. E as pessoas, elas continuam buscando coisas com outros nomes para satisfazerem os seus corações. Falava com Sebastião lá atrás. Ele não é uma pessoa que mexe muito em mídia social, mas as pessoas que andam nas mídias sociais, só você olhar. Quando você começa a ver uma pessoa postando muita foto dela mesma, é porque tem um problema. Ela está sinalizando que ela quer aprovação. Eu acho que não é bem assim, mas eu preciso que alguém me aprove. Alguém fale, ó, que legal, hein? Não estou falando dos profissionais. Há pessoas que usam as mídias sociais como profissional. Estou vendendo, e a pessoa tem que postar mesmo. Mas aquele monte de foto não é mais simplesmente, ó, eu estou aqui em tal lugar, não. A pessoa, ela tem que mostrar, porque ela mesma não acredita que aquilo é o suficiente. E ela quer que alguém comprove e aceite. Quando nós pensamos no contexto homossexual, por que eles são tão aficionados para que os cristãos os aceitem? Se a sociedade já aceita. Por que há homossexuais que querem casar na igreja cristã evangélica, sendo que sabe que a gente não aceita? Porque eles querem a aprovação de alguma maneira. As pessoas, elas buscam a aprovação. Muitos, portanto, naquela época, começaram a orar para que Deus desse a eles a volta definitiva. Mas a imaginavam não como uma liberação espiritual, não como um relacionamento mais próximo com Deus. Eles queriam que Israel fosse poderoso. Eles queriam que Israel fosse dominante. Que Israel virasse a mesa em cima de Roma, como era nos tempos de Davi, como era nos tempos de Salomão e alguns outros reis da história de Israel. Por isso que Jesus Cristo, quando volta, eles não aceitam. Porque eles queriam um Jesus militar, um grande general. Talvez como um dos generais gregos, como um general romano. Eles queriam Jesus como alguém que pegasse na espada e guiasse o povo judeu novamente à sua honra de uma pátria, de uma nação conhecida, mas não é isso que Jesus veio. Pensava-se que o Messias, o rei que redimiria Israel, seria uma figura de grande força militar e de enorme poderio econômico, talvez como Hitler, que levantava a mão e ele convencia as pessoas a fazerem aquilo que ele estava querendo. Pastor, só voltando um pouco atrás, no que você falou de por fora tá bonito e por dentro a pessoa tá diferente, acaba trazendo doenças e tudo. Assim, eu colocar o versículo, aí você fala, não sei o que você acha, não sei. Mas tem um versículo que fala assim que por fora estamos nos deteriorando, mas por dentro estamos sendo renovados dia após dia. Os que são filhos, sim. Os que não são filhos, não. Entendi. E nessa questão do amor que você está falando aí agora, né? Então assim, na lógica do reino de Deus, igual quando Pedro foi cortar a orelha lá, né? E aí Deus foi, tocou e restaurou a orelha lá do Malco, né? Se não me engano. Então assim, na lógica do reino de Deus, é pelo amor. E na lógica do mundo, é pela agressão, pela violência, dente por dente, né? Então é isso, e muitas vezes não encaixa, né? Como assim? Resolver pelo amor? Parece que é fraqueza, mas não é. Né? Como a mansidão, não é fraqueza. A mansidão e o amor, pelo amor, não é fraqueza. Se resolver pelo amor, mas acho que é lentidão, que não vai... as coisas não vão ser solucionadas, né? Pensava-se que o Messias, o rei que redimiria Israel, seria de grande força militar e enorme poderio político. Ele viria para o seu povo, seria por eles reconhecido e os conduziria para a vitória. Então apareceu Jesus e declarou que estava trazendo consigo o reino de Deus. Marcos 1,15. Eu estou trazendo o reino de Deus, não o reino dos homens. Não como vocês querem, nem como vocês pensam. O povo se reuniu avidamente ao seu redor para ouvi-lo, observá-lo, mas nada daquele homem atendia as expectativas. Por que os fariseus não aceitaram o discurso de Jesus? Porque o discurso de Jesus ia mudar o que eles queriam.
Então os sacerdotes, eles tinham uma boa renda, eles alugavam as áreas lá para as pessoas venderem os animais, tinha comissão que eles recebiam, havia todo um comércio no templo. Por isso que Jesus Cristo chega lá dando chicotada em tudo, arrebentando tudo, porque ele olha, a casa do meu pai virou um comércio, e hoje as igrejas têm virado um comércio. Você quer que eu ore? Deposita a sua oferta. Havia uma igreja grande em que estava lá a bispa sentada numa cadeira com os pés descalços bem na pontinha do altar, e a pessoa passava a mão no pé da bispa e depositava a oferta. Quando depositava, você não vai depositar a oferta? As pessoas, elas estão vendendo as bênçãos da mesma maneira que a Igreja Católica Romana na Idade Média fazia, na mesma maneira que os judeus no Antigo Testamento faziam, e os caras não queriam que isso mudasse, e Jesus Cristo ele vinha para trazer um novo reino. Ele não havia nascido por detrás das cortinas reais, Jesus, mas em uma manjedoura, no meio do feno, longe de casa. Durante seu ministério ele caminhou sem jamais assentar e disse, Mateus 8:20, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E nós continuamos querendo ajuntar dinheiro na terra. E as igrejas continuam vendendo que a prosperidade vem através de campanha, que você faz o carnê disso, o carnê daquilo, e aquilo atrai o ser humano, e Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E eu quero ser discípulo dele? Não, esse Jesus para mim não serve. É aquilo que você falou. Esse Jesus para mim, eu vou até aqui. Daqui para frente não. E se eu vier até aqui, eu estou muito melhor do que os outros, então eu vou ficar por aqui mesmo. Ele permaneceu, Jesus, ele permaneceu completamente alheio à rede dos poderes políticos e econômicos. Ele não se candidatou a nada. Ele não reivindicou ser do Sinédrio. Ele não reivindicou ser fariseu. Sequer buscou obter credenciamento acadêmico ou religioso, passar por uma daquelas escolas deles lá e falar assim, olha, agora eu sou realmente mestre, olha aqui, ó, eu estudei com fulano. Por fim, no final da sua vida, ele recebeu como paga a crucificação, fora dos muros da cidade, um símbolo poderoso de rejeição por parte da comunidade, um símbolo de exílio. Ele não foi crucificado dentro, ele foi crucificado fora. Ele era considerado tão ruim que ele não merecia nem morrer dentro, tinha que morrer fora. O local do Gólgota, o Monte de Caveira, era o lugar onde eram crucificados os piores homens. Ninguém era crucificado por ser ladrão. Se fala, o ladrão da cruz. Não, não tem ladrão na cruz. Eram homens extremamente perigosos, que atentavam contra o Império Romano. Pessoas que assassinavam, que violentavam, que estupravam, que eram pessoas extremamente nocivas à sociedade. Esses eram crucificados. Os outros talvez fossem apedrejados apenas. Jesus foi colocado como um símbolo de exílio. Nós não aceitamos o que esse Jesus fala. O que as igrejas fazem hoje, eu não quero esse Jesus, que foi o que você falou, eu vou até aqui. Se você falar mais que isso, para mim não vale. Então, pastor, eles estão querendo até mudar o versículo da Bíblia através do Congresso Nacional, das leis, né? Não sei. Estão querendo alterar versículos da Bíblia, alterar. Não ouvi sobre isso não. Mas a palavra de Deus fala, não aumentar e nem diminuir. Mas ela fala que não deve, não que não pode. Poder nós podemos. As Bíblias homossexuais, elas são toda retalhada para que não apareça nenhum tipo de confronto. Como eu não consigo explicar, eu omito. Mais fácil. Ao morrer, Jesus disse, Mateus 27:46, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me deixaste no exílio? Um tremendo grito de abandono espiritual, de falta de abrigo. O que aconteceu? Jesus não veio apenas para libertar uma nação da opressão política, mas para salvar a todos nós do pecado, do mal e da própria morte. Jesus Cristo tinha um plano maior. O plano dele não era um plano temporal. No momento do início do ministério dele, ele fala, eu vim apenas para a nação de Israel. Quando aquela mulher cananeia, ela fala assim, cuida da minha filha, me ajuda. Ele fala assim, eu vim aqui para o povo de Israel.
E ele fala assim: mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus olha e fala: essa aí é crente. Eu estou vindo, e Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Eu quero colocar vocês debaixo da minha asa, como a galinha coloca a sua asa sobre os pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí começa o ministério gentil, que é o que nós fazemos parte. Mas teve que, em Mateus 27:46, ele sentia na própria carne o exílio ou o abandono do próprio Pai. Naquele momento, foi o único momento da eternidade, antes da eternidade e depois da eternidade, em que Jesus esteve longe do Pai. Semana que vem, se Deus assim o permitir, na quinta-feira, Luiz e a Rosângela vão passar 10 dias lá em São Paulo com a minha mamãe. E eu já estou com saudade. Imagina, ainda mais da Luísa, né? Porque eu não vou ter com quem me importunar, né? Eu importuno a minha filha. Mas é porque eu a amo. É uma demonstração de amor por ela. Entendeu? Imagina Jesus, toda uma eternidade junto do Pai. Naquele momento ele não viu o Pai. Jesus, ele não veio apenas para libertar uma nação, mas para salvar o ser humano daqueles que caem do mal e da própria morte. Ele veio para levar a raça humana para casa. Eis que vou preparar uma morada. A gente não vai morar na rua lá. A gente vai morar numa casa. Não sei como é que vai ser a divisão lá, se vai ser um condomínio, como é que vai ser, mas fala que ele foi preparar uma casa para a gente. Não é um apartamento não, é uma casa. Assim, não veio em fortaleza, mas em fraqueza. Veio e experimentou o exílio que nós merecíamos. Tudo que Jesus padeceu, nós merecíamos, mas nós não conseguiríamos suportar. Ele foi expulso da presença do Pai e foi lançado na escuridão, no mais inexprimível desespero de alienação espiritual no nosso lugar. Nós temos hoje livre acesso ao Pai. É uma coisa que nós não temos essa dificuldade. Talvez se nós conversássemos com algum coreano, algum chinês que congrega numa caverna, e eles viessem e falassem assim: vocês têm essa liberdade e vocês não aproveitam? Eles não têm, e eles valorizam. Ele, Jesus, tomou para si todas as consequências da rebeldia humana, do sentimento de não pertencer ao lugar, para que pudéssemos ser recebidos em nossa verdadeira casa, para que nós pudéssemos ser aceitos. Jesus Cristo morreu na cruz. Nós não temos dado valor a isso. E aí no final ele fala do resultado desse sacrifício. O resultado da nossa vida é dor. A gente tem visto o sofrimento do irmão Cláudio, a situação dos nossos entes queridos, as gerações que vão nascendo, crianças vão nascendo, e cada vez mais nós vamos ficando velhos. Cabelinho branco começa a aparecer, você começa a ter um pouco mais de dificuldades, a máquina começa a falhar. E aí o que nós podemos esperar para esta terra é a morte. Mas no pós-morte tem algo diferente. É o banquete que é programado. Aquilo que o Pai fez para o Filho porque Ele voltou, também vai haver um banquete celestial para nós na nossa chegada nos céus. Jesus não apenas morreu, como também levantou da sepultura o terceiro dia. Por isso que o apóstolo Paulo fala: se nós não acreditarmos na ressurreição, a nossa fé é vã, não tem sentido nenhum. Ele derrotou o poder da morte. Hebreus 2,14. Atos 2,24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o detivesse. Vai ser impossível que a morte nos retenha. Não, a morte fala assim: não vou liberar a Menísia para ficar com Deus. Deus fala assim: você não tem poder. Ele mesmo tomou as chaves da morte, do inferno. Então nós que creem nele, nós não somos relegados a uma vida final de sofrimento. Pastor, eu não sei se é a filha de Jairo, foi um milagre de Jesus, que aí Jesus falou que ela estava só apenas dormindo, e as pessoas riram de Jesus. Então assim, me corrija se eu estiver errada, mas entre aspas, a morte não seria um sono,
apenas um breve sono, quando a gente abre os olhos, no piscar dos olhos, Esse é um conceito teológico mais complexo do que simplesmente essa afirmação. Tá? Então, tem pessoas que pensam no sono, tem pessoas que você fecha o olho aqui, você já abre na glória. Então é um outro estudo, entendeu? Um pouco mais complexo. Tá? Por Jesus Cristo ter pagado o preço por nossos pecados com a sua morte, Ele alcançou a vitória sobre o poder da morte. Então a morte para nós, até pensei que você fosse falar isso quando você começou a falar da morte. A morte, ela é nossa amiga, ela não é nossa inimiga. Quando nós pensamos na morte, nós pensamos como algo de destruição, mas não é de destruição, é renovo. No momento em que nós falecermos, o nosso corpo corruptível, ele deixa de fazer influência sobre nosso espírito que está pronto. E nós vamos encontrar o Senhor nos céus. Seja nessa condição de sono que você falou, de um abrir e piscar de olhos, nós vamos encontrar o nosso Senhor. Então a morte, ela é nossa amiga. Nós temos uma condição no nosso coração de egoísmo. Por isso que quando nós vemos uma pessoa que morre, a gente fica triste, porque nós queremos ela junto conosco. Então o nosso irmão Rogério que faleceu, nós deveríamos estar felizes, que é o conceito, por exemplo, que é meio deturpado, mas que traz a ideia de que você, por exemplo, naqueles filmes nos Estados Unidos, quando tem um falecimento, as pessoas elas sentam para comer, tem um monte de comida, parece que é um momento em que as pessoas elas deveriam se alegrar, porque a pessoa ela não sofre mais, ela não está mais cativa, ela não está mais presa, mas ela está livre. Por ter pago o preço, Jesus alcançou a vitória sobre o poder da morte, da decadência, da desordem, que impede o mundo de ser a nossa verdadeira casa. Algum dia Ele irá retornar para tornar esta vitória completa. Isaías escreveu em Isaías 35: seu Deus virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo e a língua do mudo cantará de alegria. Os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Vai ser só alegria, não vai ter dor, tristeza, preocupação, nada. Nós não conseguimos imaginar o que é isso, esse estado de alegria plena por toda a eternidade, felicidade, sem cansaço, sem ansiedade, sem angústia, sem preocupação, sem nada, somente alegria na presença do Senhor. É isso que Deus promete. Eu acho que essa questão que você falou da luta de perseverar nos caminhos de Deus, no primeiro turno que você falou, então acho que a gente se apegar a alguns versículos para perseverar nos caminhos de Deus, até concluir naquela questão que Paulo falou da carreira completa, né? Então um versículo que eu às vezes me lembro para me dar força para seguir, é aquele que fala que nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso da glória. Então leve e momentânea, o oposto, eterno peso. Então assim, é um versículo que eu acho muito forte mesmo, assim, que ajuda a gente, como outros, a prosseguir, não desistir. O problema é que nós olhamos para a nossa vida, que vai até os 120 anos, segundo as Escrituras, como algo que é o eterno. Mas nós estamos falando em algo que é milhares, milhões, bilhões, trilhões de anos. E nós não conseguimos entender que a nossa vida terrena, de no máximo 120 anos, ela não é nada perante a eternidade. Então nós achamos que a nossa vida é aqui, que nós temos que viver aqui, e não é. No fim da história dos filhos pródigos, há um banquete de boas-vindas, como teve na história que nós lemos. Assim também no fim do livro de Apocalipse, no fim da história, há um banquete em Apocalipse 19, o banquete da união com o Cordeiro. Uma mesa, a gente vê aquelas imagens, né? Aquela mesa longa, em que nós vamos poder ter um banquete. O Cordeiro é Jesus que se sacrificou pelos pecados do mundo, para que pudéssemos ser perdoados e devolvidos para casa.
O banquete acontece depois de a Nova Jerusalém, a cidade santa, descer dos céus e preencher a terra. Em Apocalipse 21, 22 mostra a segunda volta de Cristo e depois a descida da cidade que chama uma cidade quadrada, quadrangular, uma cidade que é a Nova Jerusalém. E ela vem ataviada como uma noiva. Naquela lá, ninguém vai morar ali que seja doente, que seja pecaminoso, nada. São todas pessoas restauradas pelo Senhor. É nos dito que mesmo a presença de Deus pode ser sentida nessa cidade, onde fica em lugar notável a árvore da vida, cujas folhas promovem a cura das nações. Apocalipse 22, 2. Você vai estar ficando velho, você vai lá e come da árvore da vida e você fica novo de novo. O que os teólogos dizem é que a idade seria uma idade de 30 anos, a idade do vigor. Você não é nem velho demais, nem novo demais. Então, teoricamente, toda vez que você for lá e comer da árvore da vida, o teu corpo ele volta à vitalidade. Se você estava começando a ficar com a ruga, você estava ficando cansado, apareceu o cabelinho branco, opa, ficou escuro de novo, tudo ficou perfeito e todo de novo. E a árvore da vida vai estar lá, para a gente poder desfrutar dela. A árvore da vida, é claro, fica no jardim do Éden. No fim da história, toda a terra torna-se o jardim de Deus. E aquilo que era bom e tornou-se mal, vai voltar a ser algo bom. Porque tudo que Deus criou como bom. 1 Pedro, acho que é 1 Pedro ou 3 Pedro, não me lembro, diz que, hoje à noite eu vou falar sobre isso, que o mundo ele vai ser destruído pelo fogo, no sentido de transformação. A mortandade, a Covid, a AIDS, o câncer, todas essas coisas, a fome, tudo isso vai ser extirpado e esse planeta vai voltar a ser o jardim de Deus, em que tudo que Ele criou é bom. Então não vai haver dor, não vai ter dificuldade, os animais vão conviver em harmonia com os seres humanos e vice-versa. A morte, a decadência e o sofrimento, eles vão deixar de existir, não vai ter mais. Para quem? Para aqueles que em vida viveram os caminhos do Senhor. Para aqueles que viveram sim, passearam, viajaram, mas que olharam para algo além disso. Além disso. Mas eu estou preocupado com aqui e agora. Então você vai passar o resto da sua vida, mesmo na eternidade, no aqui e agora. Tem um cantor em que ele falava assim que Deus ele vai honrar as pessoas que estão sempre observando e não fazem nada. Quando a igreja for subir, Deus vai deixar eles observando também. Eles vão ter o privilégio de observar e vai continuar na mesma situação. O inferno é algo que é descrito como um local de dores. Mas talvez seja um local em que os nossos corações são entregues aos nossos próprios desejos e às nossas próprias insatisfações. É você vivendo essa angústia, essa depressão, essa tristeza por toda a eternidade. Se está difícil aqui, lá vai ser pior. As nações não vão mais entrar em guerra. Apocalipse 21:4 diz: Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que é aquela musiquinha que nós cantamos: ainda alguém esperando para Jesus encontrar. Venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar. Ele está passando. E as pessoas continuam desprezando Ele. A pedra angular, que nós estamos falando no culto da noite, a pedra desprezada, ela continua sendo desprezada nos dias de hoje. Jesus, ao contrário dos fundadores de outras religiões, promete esperança para a vida humana. Não esperança de uma outra encarnação. Não uma esperança de que, se você vier aqui, você vai conseguir o emprego dos seus sonhos. Vem aqui que eu faço uma amarração para voltar ao ente querido, amado. Não é nada disso a esperança que Jesus promete. Nosso futuro não será uma forma eterna e impessoal de consciência. Eu vou estar andando como se fosse uma cadeira, né? A cadeira está aí, ela não sabe o que está acontecendo. Não, nós vamos ser seres pessoais. A gente vai se conhecer. A gente vai se lembrar das piadas da Vinícius lá na eternidade. Nós vamos lembrar dos momentos que a gente teve de comunhão, do choro, das tristezas. Mas não vai doer mais. Nós vamos saber que cada um é cada um.
Não vai ser algo impessoal. Nós não vamos ser cadeiras, mesas na casa do Senhor. Vamos ser seres humanos. Não iremos flutuar no ar. Parece que é aquela ideia, né, que a gente vai ter asinha, ficar voando. Não, isso não é. Em vez disso, nós iremos comer, nós iremos nos abraçar, nós vamos rir, nós vamos cantar, nós vamos dançar no reino de Deus. Com humanos ou espirituais? Seres humanos espirituais renovados. A nossa carne, ela vai ser restaurada. Por que você está rindo? Eu achei engraçado a pergunta da Rô de comer. Eu achei engraçado. Nós vamos ter corpos naturais, e aí a Bíblia não diz como é isso. Os nossos corpos físicos, eles vão ser transformados para que nós possamos viver a eternidade inteira. Então os nossos corpos, eles vão ser transformados, não vai ter mais essa dificuldade, a dor aqui, não vai ter, mas vai ser o nosso corpo físico. Aqueles que têm dificuldades, eles vão ser sarados nas suas enfermidades. Nós vamos conhecer as pessoas, vai ter cabelo, entendeu? As barriguinhas vão sumir. Porque as coisas que vão ser de alimento ali, não sei se vai ter low carb, entendeu? Os alimentos ali, eles não vão ser prejudiciais, não vai ter transgênito, não vai ter essas coisas aí, glúten que faz mal, e o aditivo tal, não tem isso. Então nós vamos rir, comer, dançar no reino de Deus, com toda a força, glória e alegria que hoje nem podemos conceber. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem prometido e preparado para nós. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos entender, porque a nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada ao dia de amanhã. Eu tenho comida hoje na geladeira, amanhã eu tenho dinheiro para pagar a conta, dia 10 venceu, poxa, tem um monte de cartão para pagar. Então a nossa visão é só ali. O que nós estamos falando é de eternidade. Não iremos flutuar no ar, em vez disso iremos comer, abraçar, rir, cantar, dançar no reino de Deus com toda a força, com tanta força, glória e alegria que hoje nem podemos conceber. Jesus tornará o mundo a nossa casa perfeita novamente. Não haverá problemas. Não mais estaremos morando fora do jardim do Éden, sempre vagando e nunca chegando. Essa ideia de povos nômades, ciganos, povos que saem das suas terras procurando algum lugar para ganhar um dinheiro, povos que saem lá do norte para a região sudeste para arranjar um melhor emprego, pessoas saindo da Venezuela para o Brasil, muitos aí, me dá um trabalho, me dá comida, isso não vai ter mais. Não mais estaremos morando fora do Éden, mas nós estaremos morando dentro do Éden. Chegaremos e o Pai irá nos encontrar e nos abraçar. Quando nós falecermos aqui, ou quando Jesus tocar a trombeta e resgatar, quem vai nos receber? O Pai. O Pai, Ele vai nos receber, Ele vai nos abraçar e nós seremos convidados para o banquete. Tipo assim, vamos comer? Que é uma das coisas que o crente mais gosta, né? Vamos comer? Entendeu? O que você quer comer hoje? Olha, eu fiz para você uma comidinha gostosa. Você quer uma saladinha? Tem. Quer uma carninha? Tem também. Entendeu? Vai ser um tempo de alegria. Mas aqui, isso vai ser somente para aqueles que confiam no Senhor. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós estaremos falando desse banquete. Semana que vem vamos falar de comida. E vai ser o nosso... Não semana que vem, eu acho que vai pelo menos mais um domingo. Nós vamos estar falando, finalizando esse estudo o filho pródigo, o filho mais velho, e o valor de você esperar e guardar as coisas do Pai. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Queremos, Pai querido, agradecer, porque através da Tua palavra nós podemos crer que Tu tens um banquete preparado para nós. O que vai ter, Pai? O que nós vamos poder desfrutar naquele tempo? Que é um tempo de toda a eternidade. Nos ajuda, Pai querido, a mensurar nessa terra o privilégio que vai ser de viver nos Teus caminhos por toda a eternidade. Nós temos que viver aqui, sim, nós temos que trabalhar, sim, mas que nós possamos olhar para as coisas espirituais como mais importante que as coisas temporais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e bendito Deus. Agradeço a você pelo tempo que você expendeu
ao meu lado. Eu sempre oro pelas madrugadas, em especial no dia de culto, de manhã e à noite, para que você seja desperto, para que você não arranje outra ocupação, em especial no dia do Senhor, para que você descanse nele. A sua angústia, ela não vai te levar a nada. A confiança em Deus, sim. Eu agradeço porque você esteve esse tempo comigo, com o Senhor, porque o Senhor, quando a gente chegou aqui, o Senhor já estava no meio da igreja, ele passeava. Mesmo a nossa igreja pequenininha, ele também estava aqui. Despeço você em paz, você tem uma tarde abençoada, um tempo tranquilo, junto com seus familiares, refeição. E se Deus assim o permitir, que nós possamos nos encontrar domingo à noite. Se à noite não tiver link, passou 10, 15, 20 minutos, você não receber nenhuma mensagem, que eu subi, e eu não vou estar aqui não, que você possa também encontrar comigo nos céus. Eu não fico esperando o link aí, porque não vai ter link não. Se o Senhor voltar, eu pretendo estar lá com Ele, segundo a graça e a vontade dEle. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça.